Hoje, 29 de março de 2024, estamos aqui para fazer um comentário bíblico nesse pôr do sol. E o tema de hoje é Sinais da volta de Cristo e como será? Este assunto na Bíblia, ele é abordado pelo menos 2.500 vezes, a volta de Cristo. Em todo lugar, a gente vai encontrar uma promessa de que Cristo vai voltar, vai vir buscar os seus escolhidos. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, nos entregamos mais uma vez inteiramente em tuas mãos. Dá-nos a tua proteção, ensina-nos, Senhor, a aguardar a tua breve volta de maneira completa, de uma maneira perfeita. Ajuda-nos, Senhor, porque de nós mesmos não temos força para isso. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Sinais da volta de Cristo e como será esta volta? Nós vamos começar lendo Lucas 21, do 7 até o 15. Evangelho Lucas, capítulo 21, versos de 7 a 15. Diz assim: Perguntaram-lhe os discípulos: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Respondeu Jesus: Vede que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Antes, porém, dessas coisas acontecerem, lançará mão de vós e vos perseguirão, entregando às sinagogas ou aos cárceres e levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, o vosso coração e não vos preocupeis o que haveis de responder. Porque eu vos digo que darei a boca, a sabedoria, poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos se opuserem. E em continuação nós vamos ler ainda Marcos, um pouquinho atrás, Marcos, no capítulo 13, verso de 7 até o 13. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça até que venha o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e aos poderes para serem açoitados, e vos farão comparecer perante governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós quem falais, mas é o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverão de se levantar contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados por todas, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Coisa estranha, né? Lermos isto que Jesus disse que vai acontecer. Eu pergunto a vocês, vocês já escutaram coisas parecidas com essas que ele está falando aqui? Será que nós já estamos vivendo esses dias? Que não seja na nossa família, mas que seja em alguma família que nós conhecemos ou escutamos falar? Vamos ver ainda em Mateus, no capítulo 24. É um capítulo especial sobre a segunda vinda de Cristo. O 24, do 3 até o 14. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram os discípulos e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda
e a consumação dos séculos? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça ainda antes do fim. Meus prezados, é muito necessário que tenhamos sempre o cuidado de estudar a palavra de Deus para que não sejamos enganados. Porque o inimigo, ele terá a petulância de dizer que é Cristo, aparecer em alguns lugares, e não devemos dar crédito, mas sim crer apenas na palavra de Deus. E o verso 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E o evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu fico pensando numa coisa: o nosso dever é pregar o evangelho, falar a todo momento, no elevador, na viagem, no mercado, na feira, quando estivermos em reuniões de família. Não vamos esquecer de levar a mensagem da volta de Cristo. E eu digo para vocês também, distribuam Bíblias, livros que falam sobre este assunto. É muito importante que nós espalhemos a pregação do Evangelho como folha cai no outono. Há uma necessidade de pregar que Jesus está voltando. Uma leitura muito interessante que eu tenho trazido de vez em quando é o que está no Evangelista João, no capítulo 14, do 1 até o 6. E diz assim: Jesus estava se despedindo dos seus apóstolos, de sua mãe e também de Maria Madalena e de Maria Salomé, que era uma prima. E naquela reunião ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, e ele foi. E nós sabemos que ele foi. Os evangelhos nos asseguram disto. E ele diz: voltarei e receberei a vocês para mim mesmo, porque onde eu estiver, eu quero também que vocês estejam. E vós sabeis o caminho para onde vou? Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber o caminho? E Jesus disse algo que nós devemos saber de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, através daquilo que ele nos pede, e devemos obedecer, conhecer, porque este é o caminho que devemos andar. E como será isto? Na volta de Jesus, como será que vai acontecer? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos de 13 até o 18, diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à vida aqueles que já dormem. Ora, vos declaramos pela palavra do Senhor isto: os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos aos que já dormem, isto é, não iremos antes de que eles. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Jesus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo após, nós, os vivos que ficarmos, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Isto é,
os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, subiremos para encontrar com Jesus nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor, diz aqui o final do verso 17. E o 18 diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas palavras são grande alegria, a maneira de como vai acontecer quando Jesus voltar. Todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos, permanecendo em Cristo, seremos transformados. Juntamente, nós subiremos pelo poder de Jesus para encontrar com Ele nos ares. Há muitas crenças diferentes. Cuidado, não vamos crer nisto, que Jesus vai passar um milênio aqui fazendo algo importante. Não, o milênio não será na terra. O milênio dos salvos será no céu. Isso está bem escrito em Apocalipse. A qualquer hora nós vamos estudar esse assunto. E vamos então agora para os últimos versos. 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 50 até os 54. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem? Os vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quanto este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e do que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que momento extraordinário este, quando nós teremos a vinda de Cristo, quando tudo isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. E nós sabemos que existem alguns que acreditam num arrebatamento secreto, mas os anjos disseram que Jesus vai voltar à vista de todos. E arrebatar significa ser levados, não é tomados de supetão. Lá no Nordeste, quando a pessoa fala em arrebatar, é tomar na marra. A palavra que é usada aqui na Bíblia, ela é traduzida perfeitamente por será levados e, inclusive, suavemente. Este é o significado da palavra original. Amigos, vamos estudar esse assunto de maneira cuidadosa, sabendo o que significa cada palavra, quando será, que Cristo ele estará com o Espírito Santo nos assistindo para que a gente possa ser iluminados e não enganados. Cuidado para não sermos enganados. E para isso é necessário que estudemos este assunto, principalmente o que está escrito em Isaías e também nos Evangelhos e, sobretudo, nas Epístolas de Paulo e também em Apocalipse, quando tudo isso é esclarecido. É necessário que a gente gaste tempo para isto e conversar sobre esse assunto, estudar esse assunto para não sermos enganados quando chegar esses dias. Que Deus abençoe você ricamente e vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Toma-nos em tuas mãos todos aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa também os nossos familiares, aqueles que estão necessitados de alguma coisa. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feliz sábado para todos nós.